Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente. Hoje eu quero falar sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre a gente ficar angustiados, preocupados, né? Por causa de alguma coisa que vai acontecer, por causa de alguma coisa que ainda não aconteceu, enfim, a nossa sociedade, a nossa família, os nossos amigos, a gente vive em torno de pessoas que têm esse problema, né? Às vezes até nós mesmos convivemos com esse problema, com essa doença da nossa geração, que é a ansiedade. E ansiedade a gente sabe que é excesso de futuro, né? Assim como a depressão é excesso de passado, que a gente traz para o nosso presente, a ansiedade ela é um excesso de futuro. Então, nós nos preocupamos muito com o que vai acontecer, com os problemas que de repente ainda nem aconteceram, coisas que ainda nem existiram, né, na situação das nossas vidas, e a gente se preocupa, a gente anseia, e isso obviamente nos traz sofrimento, né, nos traz angústia, nós ficamos preocupados e consequentemente tristes, né? Eu conheço várias pessoas no meu círculo que sofrem com essa doença, né? Com essa ansiedade, como eu falei, é a doença da geração. A nossa geração ela acumula muitas informações, né? É informação a todo tempo, de um lado de outro. Você liga a TV, é notícias ruins. 90%, né? Eu diria 95% dos noticiários são coisas ruins que acontecem o tempo todo. E isso, querendo ou não, a gente vai absorvendo no decorrer do dia e o dia acaba ficando até mais curto, porque a gente absorve tanta coisa, são tantas informações que você acaba convivendo com aquilo no seu dia a dia inconscientemente e você nem percebe. Então, Deus, obviamente, ele sabia que iria acontecer tudo isso, né? Assim como ele sabe de todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer. E ele já deixou escrito para que nós não andássemos ansiosos, preocupados, porque ele cuida da gente, né? Ele supre as nossas necessidades. E eu vou ler agora aqui Mateus, capítulo 6, verso 25. Ele fala o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então Jesus ele afirma aqui, né, na sua palavra, ele supre as necessidades de todos, né, das aves do céu, dos animais, e são seres irracionais, né? Eles não plantam para colher. E mesmo assim, Deus, ele vai e supre as necessidades, dá um mantimento diário, cuida deles. Então, Deus fala para nós, não somos nós mais importante do que os animais, do que as aves do céu. Se Deus, ele supre, ele cuida, ele protege, ele mantém as aves, os animais, ele não vai fazer o mesmo conosco, que somos criados à imagem e semelhança dele? Então, tudo é questão de fé e de confiança. É claro que nós somos seres humanos, nós nos preocupamos, nós temos ansiedade, só que a nossa vida não pode ser movida pela ansiedade. A ansiedade tem que ser uma coisa esporádica, porque sempre vai acontecer uma ocasião, uma situação, um problema, uma circunstância que vai nos deixar preocupados, ansiosos, mas nós temos que colocar essa preocupação e essa ansiedade nas mãos de Deus, porque Ele vai prover a solução para os nossos problemas, né? E não adianta a gente ficar ansiosos e o tempo todo martelando aquilo na nossa cabeça, porque não vai ser resolvido. Os nossos pensamentos não vão resolver os problemas que estão ao nosso redor. A gente tem sim que fazer a nossa parte, procurar da melhor forma, mas antes de tudo, entregar nas mãos de Deus, porque Ele que provê a solução para os nossos problemas. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus,
né? A oração tem que ser a primeira coisa a ser feita, sabe? Nós não temos que, porque nós temos o hábito de quando temos um problema, alguma circunstância humanamente impossível de ser resolvida, nós procuramos todos os meios possíveis. E vamos daqui, vamos dali, tentamos fazer plano A, plano B, plano C. E quando o alfabeto inteiro acaba, que nós recorremos a Deus. É assim, queridos, que a gente faz, sabe? Aí nós dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus. Senhor, tenha misericórdia. Entrega esse problema nas tuas mãos. Não é para ser assim, a ordem está totalmente equivocada. Primeiramente, você tem que levar para Deus, sabe? Essa é a verdadeira dependência, a verdadeira fé, a verdadeira confiança. Tá com problema? Entrega para Deus. Deus, faça o que o Senhor achar melhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, sabe? E às vezes a gente nem precisaria ter passado por tanta coisa. Deus já teria resolvido. A gente tem que entregar nas mãos dele e confiar que ele vai resolver, sabe? Quando a gente for dormir, a gente tá com a cabeça leve, sem aqueles problemas, aquele tumulto de pensamento que invade o nosso ser, que parece que não tem uma calmaria, você não consegue dormir, né? Eu, queridos, graças a Deus que eu não passo por isso, eu não tenho ansiedade, né? As minhas ansiedades são esporádicas, assim como todos nós, né? Temos uma vez ou outra, acontece uma coisa, não tem como a gente não ficar ansioso, mas eu procuro passar tudo para Deus. Mas eu sei como que é porque eu já convivi e convivo com pessoas que têm. E pelos relatos, é uma coisa cruel, sabe? É uma angústia muito grande, porque você não consegue controlar seus pensamentos. Então, o conselho, sabe? É esse. É você entregar primeiramente as coisas nas mãos de Deus. Entrega. Faça o teste. Por mais que você ache que você tem que correr daqui, você correr dali, mas no primeiro problema que você se deparar ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, entrega para Deus. Vai no seu secreto, no seu quarto, fecha os olhos, clama, ora, fala: Senhor, me ajude a resolver esse problema. Eu entrego nas tuas mãos, faça da melhor forma possível, porque eu sou pecadora e eu posso fazer da forma equivocada e esse problema gerar outros problemas. Então, entrega nas mãos de Deus. Pode ter certeza, queridos, pode ter certeza absoluta que vai ser resolvido. Você só precisa confiar e acreditar que vai ser resolvido, porque vai. Porque vai. Deus, ele se preocupa conosco, ele se preocupa com cada detalhe. Ele se preocupa com o que a gente quer estudar, com o que a gente quer comer, com o que a gente quer vestir, qual que é a profissão que a gente quer seguir, no que a gente quer trabalhar. Deus se preocupa com tudo. Nós somos filhos deles, sabe? Ele mesmo fala: se vocês que são pais maus, porque o ser humano é mau, nós temos a tendência para o mal, ele fala: se vocês que são pais maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais eu, sabe? Quanto mais o nosso Deus, o Rei do Universo. Ele vai suprir, ele vai te atender. Só que a gente precisa pedir, a gente precisa buscar, a gente precisa confiar. Faça o teste. Faça o teste, querido. Entregue seus problemas, suas alegrias, suas conquistas na mão de Deus. Ele vai fazer da melhor forma possível. Você vai ver, ele não decepciona. Ele é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Ele é Deus, ele é nosso Pai, sabe? O seu Pai, o meu Pai, é o Rei do Universo. E o que ele quer é nos fazer feliz. É suprir as nossas necessidades. Confia, queridos. Confia, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Marcos 5,37, se eu não me engano, fala: porque para o homem é impossível, mas para Deus é possível, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas. Então crê, querido. Crê que a vitória já veio. Amém? Beijo.